galera, estamos aqui de novo, para falar sobre mais um lançamento aí da cena independente, que é o Vampiros Dominus. Um RPG sombrio e simples por PJ Acácio. Bom, gente, nunca neguei para ninguém que vampiros são provavelmente o meu tema favorito dentro da literatura, né? Do RPG também sempre gostei muito. Então tudo que tem a ver com vampiro sempre me agrada muito, por sinal. E, logicamente, eu sou muito fã de Vampiro à Máscara, principalmente por causa da estética gótica, gótico punk, né? Punk gótico, né? Eu sou fã de punk, eu sou fã de gótico, eu sou fã de vampiro, logicamente a minha paixão pelo Vampiro à Máscara seria enorme, mas eu sempre fiquei com o pé atrás com o vampiro, porque é um lore maravilhoso, eu acho fantástico. Toda a parte da história e tudo mais, do clãs, da origem, a forma como é escrito, da arte, eu acho tudo isso perfeito. Mas as regras para um jogo que o tempo todo falava que se auto-intitulava como um jogo narrativista, que o que importa é a história e não os números, sempre foi um sistema muito truncado, muito cheio de regras, regra para tudo, e o que mais dá para fazer no Vampiro à Máscara é combo. Né? Então eu sempre achei estranho que um sistema que se propõe a ser tão narrativo fosse ao mesmo tempo tão combeiro. Na quinta edição, eles conseguiram solucionar vários desses problemas, então tá bem menos truncado. Eu acho que essa parte da... O que é truncado, né? Regras que, cara, se apresentam como simples, mas tem várias nuances, então para jogar você tem necessariamente que consultar, a menos que você jogue há muito tempo. Algumas regras que entram em conflito com outras, algumas regras que são muito boas no papel, mas que na prática não funcionam muito bem, como a regra de humanidade, por exemplo. Tudo isso, eu acho que a quinta edição solucionou isso de uma forma bem decente, né? Mas eu ainda acho que está longe de ser um sistema realmente focado na narrativa, o sistema de regras, acho que as mecânicas, e acima de tudo, a quinta edição ainda permite uns combos aí que, olha, eu sempre vou falar, toda vez que eu vou falar de Vampiro à Máscara, eu vou citar um jogador meu que usava calculadora na hora de fazer suas ações, né? Então, aí você tem o naipe do quão combeiro o sistema pode ser. Então, o que eu sempre fiz, assim, já há muito tempo? Eu comecei a pegar outros sistemas que eu gostava mais para jogar dentro da história e da mitologia, do cenário de Vampiro à Máscara. Eu conheci o Fangs, que eu acho fantástico, o Fangs, né? Tem até o gameplay dos vampiros de Newcastle, se eu não me engano eu estou usando o Fangs. Depois o Bruno Silva lançou o compilado vampírico, que era uma versão do Dominus, né? Bem simples, que o que brilhava era mais as tabelas e tudo mais. Mas era o Dominus mais tradicional, mas que eu joguei bastante também. Teve outros Dominus com uma abordagem mais vampírica, mas o Acácio agora com esse Vampiros Dominus, ele quis pegar as possibilidades do cenário de Vampiro à Máscara e também as coisas mecânicas que tem lá, né, como a sede, o frenesi, o sangue, e adaptou tudo isso de uma forma muito interessante para o sistema Dominus. Então esse jogo ele é um Dominus, mas ele é um Dominus muito customizado e muito específico para o tema. Além de ter uma diagramação fantástica, né? Essa capa aqui é maravilhosa, como se fosse um jornal, uma página de revista, né? Então você tem a ambientação, as regras. A ambientação é a regra de vampiro, né? Inclusive ele usou os termos, né, dos clãs já dentro da quinta edição, por exemplo. Então você não tem mais a Samita, são os Bakuhanin, Banu Hakim, né? Bakuhanin, os Banu Hakim. Você tem os Brujah, Gangrel, aqueles clãs tradicionais, né? A trama é bem dentro dessa versão punk gótica. E você tem a cena, tudo utilizando dados de 10, né? Achei bem legal que ele adaptou. O Dominus geralmente tem tabelas D6. Aqui a gente tem tabela D10, porque o vampiro ele usa dados de 10 lados. O banco de ideias está bem interessante. E aí ele tem várias regras próprias, né? As regras de alimentação e sede, o tipo de sangue, né?
o tipo de teste, a máscara, como é que funciona a máscara aqui, né, na mecânica, dependendo do... Você tem o... Calma aí... A fama, eu tava procurando essa palavra. Você tem a fama, quanto mais famoso você fica, né, mais você é requisitado e ao mesmo tempo mais você pode ser invejado ou mal visto por aí. Ele tem sobre a sociedade vampírica os principais cargos, que vai do príncipe, primigênie, senescal, guardião, xerife. Você tem mais arquétipos, além daqueles, né, dos gangrel, da Zécata e tudo, você tem outros aqui como o ministério, que é o ministério, o que é? São os antigos adoradores de Set, das edições anteriores. Você tem os Ravenous, você tem os Salubri, que são aqueles vampiros que tentam alcançar, que tentam não, né, que alcançaram a Golconda, que é um estado em que eles apaziguaram a besta interior. Você tem o Sangue Fraco, que é uma coisa que apareceu agora na quinta edição. O que é o Sangue Fraco? Ele é a 15ª, 16ª geração. Eles são tão fracos, né, o sangue vampírico neles está tão fraco, tão diluído desde da segunda geração, da terceira geração, que eles são quase que semi-vampiros, né? Tanto é que eles podem andar no sol, só que eles não têm disciplinas próprias. Eles conseguem mimetizar algumas disciplinas e eles conseguem fazer alquimia de sangue, que é uma alquimia, literalmente, né? E você tem os Caitifes, que são aqueles vampiros que não fazem parte de clã nenhum. Tem regra para feitiçaria de sangue, no caso dos Tremere, necromancia, no caso dos Hécatas, né, que seriam os antigos Giovanni, se eu não me engano. Você tem regra para coterri, dia e noite, a questão do torpor, evolução, né, habilidades, e aqui a ficha de personagem. Gente, isso aqui tá muito bom, né? Assim, eu gosto muito do Fangs, eu acho o Fangs uma adaptação, ó, firmeza, mas eu acho que essa Vampiros Dominus é a melhor adaptação do cenário de vampiro para um outro sistema de regras. Eu achei fantástico, achei incrível isso. Provavelmente vai virar o meu sistema oficial de Vampiro à Máscara. Eu ainda quero ter uma coleção de livros de Vampiro à Máscara por causa do lore, por causa da história. As regras eu ignoro, como eu sempre ignorei. Então recomendo demais. Tá gratuito isso lá no Bazar Verde. Vai lá no Bazar Verde, é um dos mais recentes a ser incorporados lá. E que mais, hein? Tá no Bazar Verde. E é isso, né? O Acaso ele lançou sem pretensões comerciais, porque ele tá usando todos os nomes e nomenclaturas de Vampiros Dominus, de Vampiro à Máscara no Vampiros Dominus, né? Mas foi um trabalho tão bom, mas tão bom, que eu não sei não se não valeria a pena mudar os nomes aí dos... mudando o nome dos clãs, já tipo colocando alguns outros nomes inventados, algumas definições, já seria o suficiente para que isso pudesse ser lançado comercialmente, né? Então eu acho que seria uma coisa interessante. Eu só mudaria o nome dos clãs, o resto eu acho que poderia continuar tranquilamente, né? Talvez o nome dos postos, né? Não posso chamar de príncipe, de xerife, senescal, talvez fazer uma adaptação disso também, né? Mas fora isso, né? Perfeito, fantástico. E é isso, galera. Corram atrás disso que é bom demais.